Deus continue abençoando a vida da Brenda, desde pequenininha louvando aqui. Daqui a pouco está adolescente, louvando. E o incentivo dos pais faz grande diferença. Os pais da Brenda. A irmã Alexandra, o Dudu, desde pequeno, incentivando, encorajando. E tem acompanhado a filha louvando e adorando o nome do Senhor. Como isso é bom. Como isso é bom. A EBT vai estar indo para os 26 anos. E a gente tem visto gerações saudáveis aqui dentro deste ministério. Gerações saudáveis. Enquanto criança, louvando ao Senhor. Na adolescência, louvando ao Senhor. Na juventude, louvando o Senhor. Com os filhos e as famílias, louvando o Senhor. Na boa idade, louvando o Senhor. Na eternidade, louvando o Senhor. Amém. Esse é o caminho, viu, irmãos? O caminho de cada um da gente. Já tem irmãos nossos na eternidade lá, adorando, missão cumprida aqui, guardou a fé, está lá com o Senhor. Está lá, dormindo no Senhor. Dormiu, o Senhor chamou. O Senhor chamou. Irmãos, o pastor Samuel, ele é um grande incentivador da palavra. Os irmãos sabem disso. Ele sempre está nos motivando a amar a palavra. Esse ano, com o diácono Paulo, tem um grupo de 30 irmãos dispostos a ler a Bíblia um ano todo. Viu? E se você deseja integrar esses irmãos, né? Fale com o diácono Paulo. Você vai lendo, começa de onde a equipe está, vai acompanhando. Quando a equipe acabar, você vai lendo o que faltou. Aí lê o que faltou. E acaba no seu ano, tá bom? Acaba lá. Um ano você consegue. Mas não deixe de ler a Bíblia, não. Deixe de ler, não. E sabe, pensando nisso, o tema desse mês, o pastor falava comigo e dizia: Isaí, o tema desse mês é a igreja, ela ser movida pela palavra. Que justamente discípulos movidos pela palavra. Discípulos que amam a palavra. É isso que nós desejamos, quanto pastores, de ver o nosso rebanho, de ver os nossos irmãos crescendo na palavra, lendo a palavra, fazendo a sua devocional, aprendendo a palavra, com sede da palavra. Irmãos, tem muitas igrejas, não é pouca não, hoje não, tá bom? Quando eu falo muitas, tanto no Brasil quanto fora, são igrejas que não veem, essas igrejas, elas não veem a Bíblia como palavra de Deus. Não veem. Tem muitas igrejas assim, muitas. Muitos cristãos progressistas hoje, que acreditam que essas palavras aqui não foram inspiradas por Deus. Não são palavras de Deus para a nossa vida. Muitos acreditam que aqui essa palavra, ela é falível. Muitos. Outras tantas religiões, e religião grande aí, acredita que a Bíblia pode estar em segundo plano, e em primeiro plano é a tradição. É o que o homem diz, é o que está dentro da tradição. Por isso ame a palavra do Senhor. É justamente o que nós estamos falando, vamos falar sobre isso. Vamos abrir o nosso texto em um Salmo 119, do verso 1 ao verso 8. Nós vamos ler esse salmo. Salmo 119, do 1 ao 8. Eu me lembro, enquanto os irmãos estão abrindo a palavra, que desde pequeno, papai, ele falava comigo e com meus irmãos,
para copiar os salmos. E Heloísa já começou essa brincadeira também. Copiar os salmos. Isso faz tão bem. Faz tão bem ler os salmos. E hoje eu agradeço a Deus pelaquela visão. Às vezes eu e meus irmãos, essa é a hora de estar escrevendo, papai disse, como a figura de alguém que ama a palavra é importante dentro de casa, sabe? Como é importante a figura de um pai e de uma mãe que ame a palavra e que incentive o seu filho também a amar a palavra. Como isso é bom, irmãos. A Bíblia fala sobre isso. Salmo 119, do verso 1 ao verso 8. Diz assim: como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. O verso 2, a igreja. Não praticam o mal e andam em seus caminhos. Verso 4, a igreja. Meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam teus decretos. 6, a igreja. Eu te darei graças por viver corretamente, à medida que aprender teus justos estatutos. O 8, todos nós? Obedecerei a teus decretos. Por favor, não desista de mim. Senhor, muito obrigado por ter inspirado esse coração que escreveu de forma linda, magnífica, Pai, esse texto. Obrigado, Pai, pelo Salmo 119, que nos encoraja, que nos orienta, direciona a amar a palavra em todo o tempo. Senhor, coloca isso e vai firmando no coração da IEBT, Pai, dos irmãos, o amor à palavra, Deus. Ó Deus, obrigado. Ilumina o nosso coração e fala, Senhor, com cada um de nós, através deste texto, no nome de Jesus, amém e amém. Sermão passado, domingo passado, nós falamos sobre o último parte do sermão de Cristo no Sermão da Montanha, onde ele falava sobre quem construir a casa sobre a rocha e sobre a areia. E nós vimos, os irmãos podem depois assistir, quem ainda não assistiu, nós vimos características de um discípulo. E um discípulo verdadeiro de Cristo, ele ouve para aprender, lembram? Ele é esforçado, ele busca profundidade na palavra, ele é resiliente quando chega o tempo difícil, e ele está firmado em Cristo para sempre. Diferente do ouvido religioso, que é muito seletivo. Esforçado não, acomodado. Profundidade não, superficial. E ele é quebradiço. Ele é quebradiço, é muito frágil. Nós vimos que o religioso é. Jesus, quando falava, eles ficavam daquele jeito, os fariseus, entre outros lá. E vimos que o religioso é temporário. Foi isso, semana passada. E hoje, discípulos movidos pela palavra, nós vamos estar tratando 3 pontos. O primeiro ponto, eu vou falar um pouco mais em relação ao ponto 2 e o ponto 3. Nós vamos demorar um pouquinho mais no ponto 1, que vai do verso 1 ao verso 3. O discípulo, movido pela palavra, encontra a verdadeira felicidade. O discípulo, movido pela palavra, encontra a verdadeira felicidade. Isso pode parecer para alguns como eu vou encontrar nesse livro aqui a felicidade. Como? Eu não gosto nem de ler, não gosto nem de meditar, eu não tenho nem tempo para isso. Como é que eu vou ser feliz lendo alguns textos aqui?
talvez, se depender da palavra para encontrar a verdadeira felicidade, você está bem distante. Mas preste atenção no verso 1 do que nós lemos. Como são o quê? Felizes os quê? Os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. O discípulo movido pela palavra encontra a verdadeira felicidade. Eu sou, por exemplo, um exemplo disso. Quantas vezes essa semana estava falando com a jovem, quantas vezes a palavra do Senhor trouxe-me alegria no coração, orientação, discernimento em decisões corretas na minha vida. Quantas vezes? Mas o que? Lendo a palavra, acreditando na palavra, que é voz de Deus para o nosso coração. Mas muitas vezes ignoramos. Deus está falando e fala através da palavra, mas a gente não ouve. Como não? Então, desse jeito, vai ficar difícil encontrar a verdadeira felicidade. E no ponto 1 ao ponto 3, no verso 1 ao verso 3, ele fala sobre isso. Como são felizes, bem-aventurados. Não está falando aqui, no original, de algo temporário, não. Quem ama a palavra, quem segue a lei, é feliz. E o salmista, ele encontrou essa felicidade. Ele estava falando dele, como a lei do Senhor torna feliz. Então, um discípulo movido pela palavra encontra a verdadeira felicidade, e nós vamos ver em 3 pontos. Primeiro, quando vive de forma que não tem do que se vergonhar. A pessoa que não tem do que se vergonhar é uma pessoa feliz. A pessoa que não anda com medo, que não esconde a face, é uma pessoa feliz. Eu considero uma pessoa feliz. Uma pessoa que não tem do que se vergonhar. Uma pessoa que está com o coração completamente aberto. E não tem do que se vergonhar aí, diante de Deus, diante de si e diante dos outros. Por quê? Porque ela é íntegra. A palavra, ela nos leva a viver uma vida de integridade, a uma vida que a gente não precisa se vergonhar, a uma vida completa, a uma vida sã, uma vida saudável. Isso é uma vida feliz. Isso é uma vida feliz. Sei que tem verdades que a gente diz e ouve que são duras, mas é necessário para mim e para você essa verdade. É necessário. Então, ele fala sobre isso. Como são felizes, como são abençoados os íntegros, os que não têm do que se vergonhar. Ou seja, ele está falando aí do caráter de um discípulo, do caráter de um cristão, do caráter de quem ama a palavra do Senhor e como esse caráter ele é transformado. Você é a mesma pessoa, você não precisa usar máscara dentro da igreja, você não precisa usar máscara no trabalho, você não precisa usar máscara na faculdade, você não precisa usar máscara com um parente distante, você é a mesma pessoa. Essa é uma pessoa feliz. A pessoa vai procurar onde está a outra face. Cadê? Você é a mesma pessoa e você lá. Percebe que isso traz paz ao coração? Você não precisa ser um camaleão. Eita, agora está ali, vou ter que ajustar aí, toca aí, você agora vira uma outra pessoa. Você ali, você perde a sua identidade. Tem algumas traduções que diz que bem-aventurados são os irrepreensíveis. Os que andam de forma correta, está falando do comportamento. Que seguem, que andam conforme a lei do Senhor. Então ele tem um caráter transformado. Abraão é um exemplo, e Deus pediu isso a Abraão. Gênesis 17:1 diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse:
eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, não ande de qualquer jeito, seja irrepreensível, seja puro, seja sincero, Abraão. E teve um momento que Abraão teve medo e precisou mentir. Aí Deus, Abraão, tu não precisa fazer isso, Abraão. Ela não é tua irmã, ela é tua esposa. Deus estava com Abraão e Deus colocou temor no coração do rei. Não precisava. Ele ter que passar por aquele vexame. Não precisa. Não precisa. O discípulo que é movido pela palavra encontra a verdadeira felicidade. Está num caráter que não precisa se envergonhar. Anda com integridade. Salmo 101, 6. Veja o que está escrito. Salmo 101, verso 6. Convido a igreja a ler comigo. Vamos ler? Irei à procura dos fiéis, só terão permissão de me servir. Tem uma tradução que diz: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás a ter comigo? Portas adentro em minha casa terei um coração sincero. Integridade, Deus espera isso. De mim e de você, meu irmão. É um caminho para a felicidade. Ser íntegro. Não precisa se envergonhar diante do teu irmão, de Deus, de ninguém. Você está em paz. Você está em paz. 2 Reis, capítulo 20, o verso 3, veja a atitude do Ezequias, o rei Ezequias. Quando Ezequias ouviu isso, ou seja, ele ouviu que iria morrer, o que foi que ele fez? Coloca, por favor, para ver que Deus não presta atenção nisso. 2 Reis, capítulo 20, o verso 3, para a igreja ler comigo. Vamos ler? Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com e devoção, e de como fiz o que é. Isso. Lembra. Você tem coragem de fazer essa oração diante de Deus? Lembra, Senhor, de como te servi com fidelidade. Lembra, Senhor, da minha devoção, da minha piedade. Lembra do meu amor, lembra que eu te servi, vim com renúncia, com sacrifício. Às vezes o coração, o corpo queria ficar em casa, mas eu estou aqui te servindo. Lembra, Senhor, lembra, Pai, lembra o que eu abri mão para te servir. Lembra, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Deus olhou para Ezequias e disse: é verdade. Volta, profeta. O que ele orou é verdade. Ele falou a verdade. Ele falou a verdade. Ele não precisava mentir, porque o que ele disse, ele fez. O profeta voltou: Deus ouviu a tua oração, tem mais 15 anos. Veja como é bom, irmãos, a felicidade. Ele encontrou mais um tempozinho ali. Jó é outro exemplo de homem íntegro e temente a Deus. Alguém que temia a Deus e evitava o mal. Às vezes, não sei se você já passou por uma situação, quando alguém está fazendo algo de errado, a pessoa não fica desconfiada? Muito desconfiada. Você já deve ter passado isso com seu filho. Que acolá, o coração de pai sabe. Quando o filho fez alguma coisa, pai é um coração super detetive. Quando o pai fez, você percebe pelo olhar, você percebe pela forma que ele está agindo, desconfiado, e está escondendo alguma coisa, constrangido, com aquela vergonha. Mesmo assim é com Deus, irmãos. Precisamos andar com integridade diante do Senhor. Provérbios 11:20 diz: abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Deus tem prazer para quem anda na integridade. Irmão, a palavra do Senhor está sendo muito clara com você nesta noite, nessa manhã, aliás.
Meu Deus do céu. Se você está fazendo algo que você sabe que causa vergonha diante de Deus, isso você sabe também que isso não está te deixando nada feliz. É hora de mudança. Deixa a palavra falar e trazer cura ao teu coração. A lei do Senhor nos leva a uma vida de integridade, de transformação de caráter. Precisamos andar com Deus. Tem algo em sua vida que traz vergonha diante de Deus, de você mesmo ou diante do próximo? Você tem buscado andar de forma sincera diante de Deus? A palavra tem moldado o teu coração. A palavra de Deus é cura, meus irmãos, para as nossas deficiências e nosso caráter. A palavra de Deus é cura. Na minha adolescência, depois é que a gente vê, né? Era alguém muito vaidoso na minha adolescência. Muito vaidoso. E início da minha juventude, Deus quebrou tudo isso. Quebrou. Deus tem a forma dele de falar conosco e nos preparar. Às vezes eu fico perguntando a Deus, os 8 anos ali, entre passar na faculdade e mais 5 anos de engenharia, o que era que Deus estava querendo comigo ali dentro? Ele me levou ali, hoje eu vejo pela fé, para trabalhar no meu coração. Para trabalhar no meu coração. Se Ele fosse dar tudo o que eu pedia, hoje eu não estaria aqui, pode ter certeza. Ele conhece o meu e o seu coração, viu? Ele sabe como curar as deficiências do nosso caráter. Deus sabe como curar a soberba do nosso caráter. Às vezes o coração depravado, a imoralidade do nosso caráter. Deus sabe como curar e trabalhar isso, e é pela palavra. Segundo ponto, está no verso 2. Quando o discípulo movido pela palavra encontra a verdadeira felicidade, quando busca de coração guardar o que Deus falou. Quando busca de coração guardar o que Deus falou. Vamos ler o verso 2? Todos juntos, vamos ler? Como são felizes os que obedecem e o buscam de todo coração. Como são felizes os que buscam o Senhor, buscam de coração, coração dividido não, de todo o coração, e guarda o que Deus falou. Preceitos é testemunho, significa isso. Preceitos é lei, é mandamento. Então, como são felizes os que não apenas obedecem e guardam os preceitos do Senhor. Como deve ser a nossa busca? Essa busca de guardar, essa busca com coração, essa busca para obedecer, deve ser com unidade, irmão, deve ser com intensidade, com amor, com sinceridade, com fé, com alegria, com verdade, com santidade. E essa busca, ela não é inspirada pela carne, essa busca é inspirada pelo Espírito Santo. Se depender da carne, meus irmãos, você não vai amar a palavra, você não vai ter tempo para a palavra. Mas quando o Espírito Santo diz, olha, está na hora de tu me buscar, vai ler a palavra, eu vou falar contigo na palavra. Como é bom o crente que tem essa experiência de ouvir a voz de Deus e entender lendo a palavra e se alegrar e ser encorajado e vir aquela paz, aquele conforto. Isso é a palavra de Deus. Ame a palavra. É possível encontrar felicidade na palavra. O resultado da busca, qual é o resultado? É a alegria de encontrar o Senhor. E isso o crente tem, irmãos. Isso precisa ser feito de todo o coração, todo, completo. Deuteronômio capítulo 4, verso 29 diz, de lá, porém, vocês me buscarão, diz o Senhor, o seu Deus, outra vez. E se o buscarem de todo o coração, de toda a alma, vocês me encontrarão. Deus te quer por completo. É por completo. É o culto, você vem cultuar nesta manhã. Cultue com todo o coração, com
toda a tua atenção. Honre o nome do Senhor, louve o nome do Senhor, pense no que Ele já fez na tua vida, pense o que está escrito aqui na palavra do Senhor, pense o que Ele tem preparado para você, e eu quero ver se você não vai encontrar alegria. Quero ver se você não vai encontrar alegria. Quero ver se você não vai encontrar esperança. Quero ver se você não vai voltar para casa diferente da forma que saiu. Quero ver, meu irmão. Salmo 25:10. O Senhor conduz com amor e fidelidade a todos que cumprem a sua aliança e obedecem os seus preceitos. E ainda sobre Ezequias. Veja só o texto. 2 Crônicas 31:21. Coloca, por favor, Pedro. Você precisa ler comigo isso aqui. Vamos ler? Em tudo que fez no serviço do templo de Deus e em seus esforços para obedecer o quê? Ezequias buscou seu Deus de todo. Meu irmão, encontrou a felicidade. Foi feliz. Foi feliz. Em tudo que fez no serviço aonde? Do templo do Senhor. Seus esforços, lembra da mensagem passada? Tem que se esforçar, tem que buscar, tem que cavar, para obedecer o quê? A lei e os mandamentos do Senhor. É luta, carne e espírito, não pense que não é não. Olho, não olho, olho, não olho, não olho. Vou, não vou, não vou. Você pensa que é fácil, é? Você sabe que não é. Você sabe que não é. Ezequias buscou seu Deus de todo o coração. Se não fosse de todo o coração, ele não conseguiria. Não conseguiria, meu irmão. Não conseguiria. E como resultado, foi próspero. Foi bem sucedido. Isso me lembra o que está escrito em Josué 1:8. Deus disse a Josué: se você meditar nesta lei de dia e de noite e fazer tudo o quanto nela está escrito, você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Qual é a dificuldade da gente crer isso, meu irmão? Qual é a dificuldade, o que impede a gente amar a palavra? O que tem impedido de você acordar um pouco mais cedo e ler na palavra? Reservar um tempo na palavra? O que tem impedido? Nessa manhã, Deus está tirando as escamas dos nossos olhos, ou a cera dos nossos ouvidos, dizer: meu povo precisa me ouvir sem ruídos. Meu povo precisa me ouvir de forma inteligível, que eu falo e eles entendem. Agora, para isso, meu irmão, tem que buscar de todo o coração. Você tem buscado essa felicidade que o salmista encontrou? Ou isso é algo distante na sua vida hoje? Felicidade de encontrar o Senhor em sua palavra. É distante isso hoje na tua vida? Hoje, nesta manhã, Deus aponta um novo direcionamento para a sua vida. Amar a palavra e viver como um discípulo de Cristo. O discípulo movido pela palavra encontra a verdadeira felicidade quando não tem prazer de fazer o mal. O verso 3. Veja o que está escrito. O verso 3. O Salmo 119, verso 3. Vamos lá? Não praticam o mal e andam. Como são felizes os que não praticam o mal e andam nos seus caminhos? Como são felizes? Ou seja, se não praticam o mal, o que dá felicidade é fazer o bem. Como fazer o bem dá felicidade? O bem ao próximo torna você feliz? Torna. O bem a si mesmo traz felicidade? Traz. E Deus veio lá no céu e disse: isso, meu servo, continue. Você está sendo exemplo de discípulo. Não pratique o mal. O pecado já não tem mais domínio sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque você decidiu buscar a Deus de todo o coração. Agora tem que crer nessa palavra. Tem que crer. Tem que parar de se esconder e se encontrar íntegro diante de Deus. Deixa Deus transformar o teu caráter.
Deixa o Espírito Santo amassar e transformar. Deixa o fruto do Espírito Santo transbordar dentro de você, trazendo amor, benignidade, mansidão, fidelidade, paz, amor, alegria. Precisamos amar a palavra. Como são felizes, como são abençoados os irrepreensíveis, os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que guardam os teus preceitos e o buscam de todo o coração. Como são felizes os que não praticam o mal e andam nos seus caminhos. Como são felizes. Você tem encontrado essa felicidade na palavra do Senhor? Veja que não é a felicidade na saúde, boa, importante, mas é na palavra. Tem um direcionamento na palavra. É Deus falando com você. Não é na tua força que você encontra essa felicidade. Não é confiando num amigo ou outro. Não, é na palavra. A gente não encontra essa felicidade na medicina, ajuda, mas é na palavra. É no político? Não, é na palavra. É na palavra, é a única que pode nos moldar, transformar o nosso caráter, mostrar nossa pequenez, nos santificar, é a palavra de Deus. Ame a palavra do Senhor. Você sabe ler? Ame a palavra do Senhor. Ame a palavra. Eu tenho certeza que você vai encontrar tempo. Coloque a palavra como prioridade na tua vida. E já partindo para a conclusão, como eu disse, o primeiro ponto era o ponto que eu iria falar um pouco mais. Discípulos movidos pela palavra é diligente em obedecer à ordem de Deus. Está no verso 4. Vamos ler comigo, a gente precisa ler. Tu nos encarregaste de seguir fielmente as tuas ordens. O verso 5. Meu grande desejo é que minhas ações sempre... E o verso 6. Então não ficarei... Tenho buscado integridade. Por que eu vou ficar envergonhado? Por que eu vou ficar envergonhado se no verso 5, veja o que ele diz. O verso 5, ele fala sobre ouvir, ler e praticar. Meu grande desejo, eu tenho um desejo, minha oração é que minhas ações, minhas atitudes, sempre o quê? Reflitam os teus decretos. E no verso 4 tem uma tradução que eu acho bem melhor do que essa que nós lemos. Tu ordenaste os teus mandamentos. Há uma ordem de Deus, para que diligentemente os observássemos. Diligentemente é com cuidado, irmão. É com prudência, é com zelo, é com amor. E Deuteronômio capítulo 6, do verso 16 ao 17, fala sobre isso. Salmo 112, 1 diz, bem-aventurado aqueles que agem de acordo com a palavra, são felizes. O propósito de Deus o propósito de ser cuidado e tomar a direção certa. Está lá, quando a gente medita no verso 5, fala sobre isso. Meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam os teus desejos. Ou seja, eu vou fazer a tua vontade. Eu vou estar na direção certa. E minhas ações sejam conforme a tua vontade. Não terei vergonha das minhas ações, se a minha confiança está em Deus. Se eu estou vivendo a vontade de Deus. E concluindo, o discípulo movido pela palavra tem um coração grato de louvores. Veja o verso 7. Louvar-te-ei com quê? Retidão de coração, quando tiver aprendido os teus... Tem um coração cheio de gratidão de louvores a Deus. Eu te darei graças por viver corretamente. Eu louvarei o teu santo nome, à medida que eu aprender teus justos estatutos. O coração de um discípulo verdadeiro de Cristo, que serve ao Senhor, é um coração ensinável. É um coração ensinável. É um coração que ouve e diz, pastor, Deus precisa trabalhar no meu caráter. Pastor, eu preciso amar mais essa palavra e buscar felicidade nela.
Pastor, tenho praticado o mal. Preciso que Deus intervenha na minha vida. Pastor, não tenho sido diligente nem com minha vida, nem com a palavra. Não tenho tido tempo. E como ter um coração grato de louvores, irmãos? Que Deus nos dê um coração ensinável. E no verso 8, veja a atitude, veja a decisão, que seja a sua decisão essa manhã. O salmista toma uma decisão. Leia comigo essa decisão. Vamos ler? Observarei na NVT. Veja o que está escrito. Leia comigo na NVT, por favor. Obedecerei os teus decretos, por favor. Depois de tudo o que ele experimentou e viu, ele disse: eu vou obedecer os teus mandamentos. Ore comigo nessa manhã. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua santa, poderosa e viva palavra. O Senhor conhece o meu coração, e eu poderia citar o nome de cada irmão aqui presente, que o Senhor também conhece, Deus. Não tem como eu nem meus irmãos nos escondermos de Ti, não tem. O Senhor sabe onde nós estamos buscando a felicidade, Pai, a verdadeira felicidade, Pai. Quem sabe em outras vozes, as vozes da avareza, da vaidade, da sensualidade, da imoralidade. Outras vozes estamos buscando a felicidade, Pai. Do esquecimento, da indiferença, de olhar apenas para si, satisfazer. Deus, nós aprendemos nessa manhã que nós devemos olhar para Ti e se comportar e apresentar-se com integridade diante de Ti, Deus. Então, Senhor, vem trazendo no meu coração, vem curando as deficiências do meu caráter, Deus, para que seja cada vez mais parecido com Teu Filho Jesus Cristo. Que a glória dEle brilhe, Pai, na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Que seja uma manhã de mudança, de olhar diligentemente e com cuidado a Tua palavra, de ter um coração grato, Deus, ensinável, e de tomar uma decisão: eu vou obedecer os Teus mandamentos. Então, Pai, a esse coração encoraja nessa decisão, e eles possam, meus irmãos e eu, possamos viver a Tua boa vontade e desfrutar da Tua alegria, da Tua presença, Pai. Leva-nos em paz aos nossos lares. Nós te agradecemos. No nome de Jesus, amém e amém. Se você orou, meu irmão, você sabe, nessa manhã Deus falou com você. Você viu que não está amando a palavra. Passe a amar a palavra. Passe a amar. Se tem uma deficiência de caráter, peça a Deus, se arrependa disso. E peça a Deus que Deus esteja trazendo cura ao teu coração. Quero fazer um pedido à igreja de oração. Hoje à noite, ore pelo culto da noite. Por cada irmão que vai entrar aqui nessa noite. O tema dessa noite é libertos em Cristo. Que seja uma noite de libertação. Então vem espírito de oração nessa noite. E nós vamos ver o que Deus vai fazer. Um excelente almoço. Oração silenciosa está concluído. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre. Amém e amém. Um abraço bem forte, um almoço de paz. Volte para a sua residência e tenha o compromisso de amar a palavra. Lá atrás tem uma cantina. Deus abençoe. Olha o pudim, tem Dudu, hein? Tem um bocado de coisa.